Podemos dizer que Frege e Russell estavam em busca de um mesmo projeto, uma abordagem rigorosa da filosofia, mas escolheram caminhos diferentes? Eu diria inicialmente sim, tá certo? Podemos dizer que o Frege e o Russell estavam em busca do mesmo projeto? Sim, em tese sim. E existe um pano de fundo importante para a gente entender isso. Né? Os finais do século XVIII e eu diria todo o século XIX, você vai encontrar na história do pensamento ocidental uma busca pela afirmação do que é o científico. Lembre-se que a virada, vamos dizer, científica já havia ocorrido, estávamos ali no auge do movimento iluminismo, o positivismo, por um lado, chegando também. Então, a ideia básica era exatamente dizer o que é a ciência. Lembrem vocês, por exemplo, que até então história, por exemplo, história, antropologia, psicologia, nenhuma dessas sociologia, nenhuma dessas disciplinas, vamos dizer assim, era ainda tinha o status de cientificidade. O que era psicologia? Psicologia era um discurso sobre a alma, né? Aí falamos da psicologia platônica, né? É um discurso sobre a alma, do que seria essa constituição da alma, da razão, do espírito, muitas vezes, etc. Mas quando chegamos no final do século XVIII e início do século XIX, houve uma preocupação. Né? Preocupação tal de autores, inclusive, entrarem na briga, como o Dilthey, e dizer, olha, vocês estão brigando desnecessariamente. Nós temos que entender que há dois tipos de ciência, né? A ciência do espírito e a ciência da natureza, cada uma com seus objetos específicos, com seu modo específico, no intuito de dar ali uma solução para essa briga, né? Os físicos, os químicos e os biólogos dizendo, olha, quem faz ciência somos nós. Vocês aí, filósofos, perdem o tempo de vocês olhando para o céu, pensando coisas que não tem nada a ver, e sociólogos não sabiam bem o que era o objeto da sociologia, né? Você vê lá os pais da sociologia, o Durkheim, o Augusto Comte, o Max Weber, cada um que diga o que é o objeto de estudo da sociologia, porque não estava ainda muito definido. E aí entra agora o Frege e o Russell nessa discussão. A preocupação inicial deles era exatamente, né, e ambos aí têm o mesmo projeto, eu diria o seguinte, inicialmente ambos tinham uma preocupação epistemológica. O que é que isso quer dizer? Diz respeito, e eu vou usar a palavra que eles usam, não diz respeito especificamente à questão do pensamento. E a pergunta fundamental é, o pensamento é determinado por algo empírico ou não é determinado por algo empírico? Essa é a grande questão. Estará a psicologia correta por tratar o pensamento como sendo coisas, como uma coisa que seja fruto de algo empírico, sei lá, vamos chamar hoje de neurônios, de coisas cerebrais, seria isso. E aí começa exatamente o projeto dos dois. Inicialmente o Husserl, né, que era matemático também como Frege, tinha uma preocupação em fundamentar as coisas da lógica e as coisas da aritmética, as coisas da matemática. Por exemplo, quando pensamos 1 mais 1 igual a 2, o que é esse pensamento? Esse pensamento é fruto de quê? É fruto de quê? Qual é a fundamentação desse pensamento? E o Russell, inicialmente, faz uma proposta que não agrada muito ao Frege. Inclusive, né, eu soube recentemente que ambos, né, tanto um quanto o outro, evitavam dizer que um lê o outro, mas quando ambos morreram, foram à biblioteca dos dois e viram que um lia o livro do outro e fazia as anotações, o Frege fazia do Russell e o Russell fazia do Frege, né? No sentido assim, olha, não, meu pensamento é original, se ele pensou dessa maneira, mas no fundo, ambos estavam ali preocupados com a mesma coisa, em fundamentar. O Russell acata as críticas iniciais do Frege a esse projeto dele, dizendo que a fundamentação dele estava errada. E é justamente essa rejeição, né, a acatação da crítica do Frege, que basicamente consiste em dizer o seguinte, olha, em termos de lógicas e matemáticas, não existe psicologismo, ou seja, a lógica e a matemática não estão fundamentadas numa psicologia, no sentido que estava sendo defendida na altura, que era a psicologia empírica, uma psicologia naturalista, se vocês quiserem assim dizer. Então, eles tomam um caminho diferente. Qual é o caminho e a proposta dos dois? É exatamente defender o pensamento e seus conteúdos são objetos que não podem ser estudados pela psicologia, porque não fazem parte do campo experimental
da psicologia. E aí, justamente, o problema é o mesmo em fundamentar agora o pensamento não numa base empírica, mas a solução dada para o problema é que é diferente. O Husserl toma o caminho da fenomenologia, que seria o caminho da análise do conteúdo da consciência, e consciência aqui entendida, não consciência no nível naturalista da coisa, não é cérebro, tá certo? Então, o Husserl parte para essa análise a partir de uma perspectiva fenomenológica. E o Frege faz esta mesma análise do que é o pensamento, dos conteúdos do pensamento, a partir da análise da linguagem. Então, eles inauguram, vamos dizer assim, dois caminhos de análise, ou duas filosofias, duas correntes filosóficas, duas escolas filosóficas, partindo de um mesmo problema. Qual é o problema? O que é que fundamenta o pensamento? Aliás, o Frege tem um texto, um artigo, na verdade, né? Der Denken, que é justamente o pensamento, que era o grande, vamos dizer assim, a bola da vez. Por quê? Porque já nessa época do Husserl e do Frege, já havia uma dinâmica que posteriormente ficou conhecida como a virada, vamos dizer assim, né, de um modelo de fazer filosofia baseado na epistemologia que caracterizou toda a filosofia moderna. Se pudéssemos resumir, né, resumir assim, fazer uma redução, já que estamos falando de fenomenologia, de fazermos uma redução radical de uma palavra que resuma toda a filosofia moderna, nós colocaríamos lá. A filosofia moderna consiste basicamente numa epistemologia, numa teoria do conhecimento. Né? Lembre-se do livro de Descartes, né, por exemplo, Discurso sobre o Método. O método que me garante o conhecimento certo e seguro. Né? O Locke, por exemplo, escreve um livro sobre ensaio sobre o entendimento humano. Vamos entender o que é essa... Quando eu chego a compreender uma coisa, saber que meu nome, por exemplo, tem 6 letras, o que é que isso quer dizer? O que é que fundamenta isso? Depois vem um Kant com aquela proposta dele maravilhosa, né? De uma teoria sofisticadíssima, de elementos transcendentais a priori, para dizer o modo como é que nós pensamos. Então, o grande trunfo, vamos dizer assim, da modernidade foi estabelecer essas compreensões sobre a questão do pensamento, do conhecimento, se vocês quiserem, mais pontual. Isso é epistemologia. Certo? O que Frege e Russell não, viu, gente? E Husserl fazem, ok? É exatamente dar um outro norte para se pensar essa questão do pensamento e do conhecimento. E qual é o caminho que eles tomam? O caminho da fenomenologia, por um lado, o Husserl, e por outro, o caminho da análise da linguagem. E aí você vai ter, com Frege especificamente, né, uma nova abordagem acerca das questões epistemológicas. Ou seja, não é mais essa divagação, não é divagação, né? Não é mais essa construção teórica acerca dos elementos, mas vamos olhar para aquilo onde o pensamento é expresso. E qual é o elemento que expressa o pensamento? Para Frege, para o Russell, agora sim, Bertrand Russell, e para o Wittgenstein, é a linguagem. Então, vamos analisar a linguagem para chegar ao pensamento. O Husserl, vamos fazer o procedimento fenomenológico para chegar ao pensamento. Então, respondendo à pergunta que foi posta, sim, ambos iniciaram, eu diria que o problema de fundo era o mesmo, mas as respostas foram completamente distintas, e distintas até o ponto de fundarem, sim, duas correntes muito peculiares e com abordagens próprias, tá certo? Que caracterizam a filosofia contemporânea. Basta dizer a vocês, por exemplo, que o Frege propõe isto, né? Uma análise lógica da linguagem. É a mesma que vai ser assumida por Russell no seu grande livro, né? On the Note, por exemplo. Ele faz uma análise da linguagem, da frase, decompondo as partes. Por isso que é chamada filosofia analítica. Filosofia analítica enquanto método. O Wittgenstein, no Tractatus, ele vai chamar a filosofia como sendo crítica da linguagem. Então, veja que todos eles estão voltados para a linguagem. E, a partir da linguagem, desdobram concepções metafísicas, epistemológicas, éticas, etc.
A fenomenologia de Husserl, ela tem um escopo menor, mas se propõe também a ser uma tentativa de buscar esses fundamentos para uma teoria do conhecimento. São dois grandes filósofos que merecem ser estudados, e não é à toa que o projeto, né, colocou exatamente esses pensadores, não o Frege veio aqui a reboque, né, mas o Husserl nessa abertura, né, do pensar a filosofia contemporânea, porque de fato ele dá uma nova roupagem aos problemas antigos, né, problema do que é o pensamento, do que é o conhecimento. E aí a abordagem do Husserl vai numa direção totalmente diferente daquela. Não é totalmente diferente, tem muita coisa, né, ligada lá à filosofia moderna, ao Descartes, por exemplo, mas agora com uma roupagem própria, com um método próprio, com uma abordagem própria. Essa abordagem, esse método, ficou conhecido como fenomenologia. O Frege toma uma direção e o Husserl toma outra direção. Mas ambos tratam do mesmo problema. Eu queria só, se o Kaique me permite, acrescentar uma pergunta. Às vezes a gente faz uma associação comum, né, um senso comum, mas eu sei que não é necessária. Há os filósofos da filosofia analítica, de uma análise da linguagem, de ligar a ela a necessidade de uma linguagem artificial. E aí estou pensando na lógica. Eu coloquei que não é necessário porque nem todo filósofo da analítica necessariamente precisa ser um lógico. E nem todo lógico necessariamente um filósofo da análise. Mas, tradicionalmente, se cruzaram, né, esses saberes e foram pensadores que caminharam juntos. Eu sei que, para a filosofia do Frege, o projeto do Frege de trazer rigor, de trazer fundamentação, uma linguagem, era necessário ultrapassar a linguagem natural, porque ela trazia ambiguidades, e começar a pensar numa linguagem artificial, começar a trabalhar no que seria uma linguagem e a lógica, o que também traria ramificações não só para a epistemologia, para uma nova virada, né, do conhecimento, mas até para outras áreas também, computação, inteligência artificial, etc. Tem sentido isso? Faz sentido essa associação, principalmente ligada à obra do Frege? Eu queria ouvir o professor falando sobre isso. Ótimo, Pedro. Eu esqueci de dizer aqui que nesse processo de despsicologização, vamos dizer assim, né, do pensamento, o Frege de fato buscou um instrumental que pudéssemos dizer de fato. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para deixar mais claro o que seria um pensamento da linguagem de Frege. Considera a seguinte frase: Gerson é professor, ponto. Vocês todos acho que entendem isso. Basta olhar para a língua portuguesa, né? Gerson é um sujeito, um verbo de ligação ali no meio, e professor, sei lá, um qualificativo, no nosso caso aqui é uma profissão. Vocês entendem isso? Se eu perguntasse a vocês, olha, o que essa frase quer dizer? Você diria qual seria o pensamento dessa frase? O pensamento dessa frase é uma pessoa que se chama Gerson, a quem é atribuída a profissão de ser professor. Mas deixa eu ver aqui duas pessoas. João Luiz, que está aqui na minha frente, e Éder Santana. Vou pegar os dois aqui, tá certo? Eu digo assim agora para vocês. João Luiz vê Éder com óculos. João Luiz vê Éder com óculos. Tá aqui um exemplo de frase ambígua. E essa frase ambígua, ela está expressando duas proposições. O exemplo do Frege é que é fantástico. O Frege diz, em plateia, aquelas duas cidades lá da Grécia aqui, os espartanos foram derrotados, vou usar aqui, pelos brasileiros. Certo? Os espartanos foram derrotados pelos brasileiros. E a outra, em plateia, os brasileiros venceram os espartanos.
Se você pega essas duas frases, na língua portuguesa são frases completamente distintas, diferentes, mas elas dizem a mesmíssima proposição. Para vocês compreenderem isso, basta vocês colocarem qualquer frase em outra língua. Por exemplo, Gerson é professor. Tem uma proposição aqui que eu vou já dizer a vocês qual é essa proposição. Mas Gerson is teacher, eu tenho a mesma frase, não. Eu tenho uma frase diferente, que é escrita em outra língua, mas a proposição é a mesma. A proposição, portanto, é a ideia que subjaz a frase, a linguagem, vamos dizer assim, né? Então, quando eu digo assim, João Luiz vê Éder com óculos, eu tenho aqui uma única frase, mas eu tenho duas proposições subjacentes a ela. Pode ser, eu estou dizendo que Éder está usando óculos e João vê o Éder com óculos, ou eu posso estar dizendo que João, que está com óculos, vê Éder com óculos que está na face de João. Então, a ideia é o seguinte, o Frege, já que estava preocupado em saber o que era essa questão do pensamento, e o pensamento para ele não tem nada a ver com o que dizem a respeito do pensamento, o meu pensamento, o seu pensamento. O pensamento para o Frege é algo objetivo. O exemplo que ele dá é maravilhoso, né? É o exemplo da Lua olhada com um telescópio, certo? Ele diz, olha, uma coisa é a imagem da Lua no telescópio. Outra coisa completamente é a imagem da Lua pelo telescópio nos seus olhos. Isso que o que está aqui é particular, mas a imagem da Lua lá no telescópio não é particular, ela é objetiva, independente se você esteja vendo ou não, ela está lá. E o Frege entendia, fazia distinção entre representação e pensamento. O pensamento para ele era algo objetivo, enquanto que as nossas representações não são objetivas, não são objetivas, elas são subjetivas. Então, se o pensamento é objetivo, ele deve ser expresso numa linguagem que não pode ter ambiguidade. Porque a objetividade e a clareza do pensamento deve ser nitidamente expressa pela linguagem. Mas quando nós olhamos, como eu acabei de dar um exemplo aqui, para a nossa língua cotidiana, né, chamada de língua natural, chamada de língua ordinária, né, ou linguagem ordinária, a linguagem do dia a dia, da feira, do pedir uma pipoca, do pedir obrigado, etc., nós encontramos muitas ambiguidades, como é o caso dessa aqui agora. Como é o caso dessa aqui agora. Se os Estados Unidos declarar guerra à China, um grande império cairá. Um exemplo. Que império vai cair? O grande império cairá. Império americano ou Império chinês, por exemplo? Nós falamos todo momento com ambiguidades, né? Uma vez estava dando aula para um grupo de seminaristas, ele disse, professor, é mais ou menos como aparece lá na Bíblia, né? Eu digo, como assim? Quando Jesus está falando para Natanael, diz, eis aqui um verdadeiro israelita que não há dolo. Quem é um verdadeiro israelita que não há dolo? Claro que a exegese resolve isto, mas a princípio, veja, está falando de Cristo ou está falando de Natanael? Eis aqui um verdadeiro israelita que não há dolo. Está falando dele ou está falando de Natanael? No nível mais popular, a frase é ambígua. Pelo menos a tradução para a língua portuguesa. Então, Frege, para acabar com essa ambiguidade na linguagem, para que a linguagem pudesse, de fato, não é que ele rejeitou, minha gente, há uma crítica muito severa a Frege, dizendo que ele abominou a linguagem natural. Ele não abominou a linguagem natural. Ele disse, se nós quiséssemos fazer um trabalho sério em filosofia, de fato, dizermos pensamentos sem ambiguidade, essa nossa linguagem do dia a dia não serve. E o que é que serve? Serve uma linguagem formal, criada, onde, por exemplo, um determinado nome esteja associado a uma única coisa. Então, Gerson só seria associado a mim. Por exemplo, Camila, Camila, Márcio a Márcio, Caio a Caio. Tem alguém com dois nomes aqui? Deixa eu ver se tem alguém com dois nomes parecidos. Mas vamos supor que tivéssemos outro Caio aqui. A gente até brinca, né? Caio 1, Caio 2. Aí bota um Caio em um Caião, um exemplo, né? Para nós distinguirmos. Frege disse, essa linguagem do dia a dia não é uma linguagem adequada para transmitir pensamentos de maneira exata. Então, o que é que ele faz? Ele escreve um livro chamado Conceitografia, Begriffsschrift, em alemão, que seria uma proposta de notação lógica, a partir da qual os nossos pensamentos seriam expressos sem qualquer ambiguidade. Obviamente, minha gente, tá certo? E já a partida diga a vocês,
O Frege não conseguiu. Porque como é que vamos ter uma linguagem que vai expressar pensamentos humanos, né? Extremamente complexos, cheio de caprichos, etc. Os meus amigos, né, que são contra a lógica, dizem, olha, a lógica não conseguiu atingir o seu objetivo, mas pelo menos chegou perto, né? Tem coisas que a lógica diz com precisão, que a linguagem, por exemplo, do dia a dia, não diz com precisão. Então, a proposta de uma conceitografia, ou seja, a proposta de um alfabeto, vamos dizer assim, lógico, né, que vai caracterizar toda a lógica contemporânea, tá certo? Com os quantificadores, a própria lógica modal, as mudanças, né, ou o aperfeiçoamento que foram feitos da lógica aristotélica e da lógica estoica, que o Frege e o Russell foram os pais dessa nova lógica. A proposta era exatamente estabelecer um conjunto de signos que pudessem ser capazes de transmitir pensamentos, atenção, pensamentos, de maneira que não fossem dúbios, de maneira que não fossem, que causassem equívocos, né? Agora, claro, se isso atingiu o seu objetivo, nós sabemos já que não, mas pelo menos essa foi a tentativa. Então, a origem da filosofia analítica, ela se dá nesse contexto da busca de uma linguagem que pudesse exatamente ser capaz de transmitir, né, pensamentos de maneira inequívoca. Obviamente que há suas limitações, né? A realidade humana, tanto linguística como epistêmica, no sentido mesmo do pensamento e do conhecimento, é muito mais amplo do que qualquer símbolos lógicos, é muito mais amplo do que qualquer conjunto de símbolos lógicos. Mas pelo menos houve a tentativa. E essa tentativa foi exatamente o que deu origem ao que nós chamamos hoje de filosofia analítica. Filosofia analítica, antes de eu perder aqui o fio da meada, nós temos que entender filosofia analítica por dois caminhos. Filosofia analítica enquanto uma filosofia que toma a análise da linguagem como fundamento da filosofia, e filosofia analítica como um método de fazer filosofia. Um é fundamento, outro é método. Esses três filósofos iniciais que eu acabei de dizer para vocês, por isso que o Pedro falou, olha, há filósofos que não têm assim uma proximidade com a lógica, né? Aposta nessa única linguagem que nós temos, que é a linguagem do dia a dia, natural, vamos dizer assim, não a única, mas a linguagem do nosso dia a dia, a linguagem do cotidiano, e faz filosofia analítica a partir desta linguagem. Mas neste caso é uma filosofia analítica enquanto método. Eu vou me apropriar da linguagem para fazer investigações filosóficas. O outro, que foi o que o Wittgenstein fez, no segundo Wittgenstein. Wittgenstein continua ainda numa tradição analítica, mas não mais com não mais com aquela analítica que ele fez, por exemplo, na sua primeira fase do pensamento, que seria mesmo olhar para a frase e fazer a análise lógica da frase com este ferramental que o Frege desenvolveu, que o Russell desenvolveu e que ele próprio desenvolveu. Desculpa te interromper, mas eu estava anotando aqui, justamente, a gente não tinha uma pergunta sobre o segundo Wittgenstein. Eu ia aproveitar isso para perguntar. Essa distinção de representação e pensamento no Frege é muito importante para nós. Assim, a gente está estudando representacionismo assim, há algum tempo, como que no Descartes, na teoria das ideias do empirismo inglês, como que isso deu muito problema. Isso, então, reaparece no Frege, diferença de representação, pensamento objetivo. Então, sim, tem pensamento objetivo, e se ele é objetivo, ele pode ser representado logicamente ou numa linguagem artificial, ou objetivamente. Isso é uma reivindicação muito ousada, isso é a palavra, ousada. E a gente sabe que falhou por causa, exatamente como você falou. E o primeiro Wittgenstein está nessa mesmo diapasão com tratados, mas o segundo Wittgenstein, aí essa era a pergunta, não está, né? Ele percebeu que os jogos de linguagem são situacionais, eles são localizados, é correto então ver um desencantamento desse projeto já no segundo Wittgenstein, e a filosofia analítica então
transformada a partir daí, muito mais, talvez, crítica a um projeto tão ousado, tão ufânico, dessa objetividade tão grande, e aí a gente permanece meio que num labirinto das nossas representações. Antes eram das nossas representações, agora das nossas representações e suas expressões linguísticas.